Boa tarde a todos. É com muita alegria que aqui estamos para mais um momento de preces, de estudo em torno desse tema suicídio. Nós vamos falar hoje um pouco a respeito do egoísmo e do suicídio, tá? Mas antes disso, convidamos a todos para que possamos fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, Espíritos amigos, trabalhadores incansáveis do bem, aqui estamos para mais um momento que possa estar a envolver a cada irmão necessitado, a cada irmão suicida, onde quer que possa se encontrar esses irmãos, fortalecendo-os, amparando a todos eles, que possamos também nós, encarnados, nos reabastecermos de ânimo, coragem, para continuar a nossa caminhada. E que possa, Mestre Jesus, todos esses nossos irmãos, onde quer que se encontrem, receber o Teu amparo e a Tua assistência. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós vamos falar sobre o egoísmo e suicídio. Vamos dizer, quando a gente fala em suicídio e egoísmo, né? Então, a gente muitas vezes pensa, poxa, como que uma pessoa pode ter coragem de tirar a sua vida? Se esquecendo muitas vezes daqueles que se encontram ao seu redor, né? Os seus familiares, amigos, que se encontram ali ao seu redor. Então, a gente pensa, puxa, mas o egoísmo é grande, mas o desespero desses irmãos é muito maior. Então essa mensagem é para que nós possamos refletir juntamente com esses nossos irmãos, e ele conta aqui uma história de um jovem. Então vamos aqui ouvir. Pedro era um jovem de 17 anos, de classe média alta, que desfrutava a vida de forma invejável para outros jovens na sua faixa de idade. Tinha um carro de luxo, estudava no melhor colégio da cidade e morava em uma residência confortável. Aparentemente, era feliz. Tinha uma namorada, uma garota linda e de boa família, pelo qual se apaixonara. Já estava próximo de completar 2 anos de namoro, quando ela, a namorada, comunicou-lhe que não pretendia mais continuar, pois não sentia mais nada por ele. O mesmo amor, que não sentia mais o mesmo amor de antes. Além do mais, estava sentindo-se atraída por outro rapaz. Vamos analisar que essa é uma situação muito frequente e que causa, muitas vezes, não é só no jovem, naquele que se sentiu rejeitado, um desespero imenso. Então vamos ver aqui essa história. Essa inesperada e indesejável situação foi para esse jovem um choque de consequências profundas. Depois de alguns meses de tristeza e de lágrimas, começou a alimentar a ideia do suicídio. Já não suportava, dizia ele, viver sem ter ao seu lado a pessoa que mais amava. Pedro tinha um amigo chamado Carlos, um espírita dedicado ao trabalho da assistência numa colônia de rancenianos. Carlos, ao saber do sofrimento pelo qual o amigo passava, procurou-o e falou a respeito da imortalidade da alma e do sofrimento do suicida no plano espiritual. Mas não obteve êxito no esforço de persuadi-lo a mudar de ideia. Olha só, muitas vezes aquelas pessoas que chegam próximos de nós e que nós tentamos, fazer com que essa pessoa desista dessa ideia. Isso é muito comum. E em silêncio
Carlos pediu a inspiração ao plano espiritual e argumentou. Eu realizo, aí ele pega e conta a sua história, né? Ele diz, olha, eu realizo um trabalho de visitas aos irmãos que sofrem do mal de Hansen, a lepra, como era conhecida no passado. Hoje é dia de visita e desejaria que você fosse comigo. Seria uma boa oportunidade para conhecer pessoas que, apesar das limitações enfrentadas, externam muito otimismo e simpatia. Eis que Pedro respondeu da seguinte forma: na verdade, algumas vezes eu até pensei em realizar esse tipo de trabalho, mas nunca pus em prática. Aceito o convite. Na hora marcada, dirigiram-se à colônia. A primeira visita foi feita a Tenório, um homem relativamente jovem, com 45 anos, que apesar das limitações impostas pela doença, ele estava cego e os membros inferiores não mais lhes permitiam locomover-se. Transmitia muita fé. Carlos iniciou o diálogo, dizendo assim: como está, Tenório? E ele respondeu: bem, graças a Deus, e vocês? E Carlos disse: bem, e apresentou Pedro a Tenório, dizendo: Pedro é um amigo que veio realizar um desejo antigo de fazer visitas a hospitais. Tenório lhe disse: seja bem-vindo, meu filho. A visita que vocês nos fazem tem um valor imenso para as nossas almas, massacradas pelas provações da vida, porém, graças a Deus, sem revolta. Quando aqui cheguei, eu tinha quase a sua idade. A princípio, era um revoltado. Não aceitava as duas grandes perdas, a saúde e a liberdade. Foi através da visita, principalmente dos espíritas, que me falavam a respeito da misericórdia divina, da reencarnação e da lei de causa e efeito, que comecei a eliminar a revolta, pois só então compreendi que ninguém sofre por acaso. Mas foi quando perdi a visão que mais aprendi a respeito da minha situação. E continuou: hoje compreendo que a misericórdia de Deus não nos oferece perdas, apenas ganhos. Quando perdi a visão exterior, conquistei a visão interior. Aprendi a entender a vida e o valor que ela tem em qualquer circunstância. Inúmeras vezes quase me deixei levar pela ideia do suicídio. Agora me domina a vontade de viver e viver para amar. Se eu recebesse de volta a minha saúde, meus olhos veriam mais as necessidades do próximo do que os seus defeitos, e minhas mãos seriam mais ágeis no trabalho útil para mim e para todos os que dele necessitarem. Teria mais compaixão com a dor do próximo do que com a minha. Porque só hoje eu reconheço o quanto fui egoísta e o quanto o egoísmo anestesia os nossos sentimentos. Tão grande foi o meu egoísmo que pensei em desertar da vida pela porta ilusória do suicídio. Porque todo aquele que alimenta tal ideia só pensa na sua dor.
desconsiderando a dor que causa com esse tipo de covardia àqueles que ficam. Espero que o mundo um dia acorde para essa realidade. A melhor forma de amenizarmos a nossa dor é amenizando a dor do próximo. Só nos sentimos solitários quando não somos solidários. Ao término de suas inspiradas reflexões, Tenório tinha o rosto banhado de lágrimas e Pedro, o candidato a suicídio, caíra em choro convulsivo. No impulso, abraçou aquele homem, exemplo de dignidade e fé, e expressou a sua comovida gratidão. Deus o abençoe. Você salvou a minha vida, disse ele. Somente hoje aprendi que o meu sofrimento é muito pequeno para ser transformado em tragédia. Ele é fruto do meu egoísmo, querer apenas ser amado, enquanto existem tantos aos quais eu poderia amar. Agora eu compreendo a lição de São Francisco de Assis. É dando que se recebe. O tempo passou célere sobre esse clima de profundas emoções. Os jovens despediram-se de Tenório com a promessa de breve retorno. Ainda na colônia, em meio às árvores e recepcionados pela passarada, que parecia comemorar aquele momento em orquestração encantadora, uniram sentimentos nobres na poesia de uma prece. Carlos abriu ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo, deparando-se emocionado com a mensagem eterna do Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, capítulo 11, versículo 28. Que Jesus nos abençoe, queridos irmãos. Vamos, então, neste momento, fazer a nossa prece. Depois desse depoimento maravilhoso que nos faz refletir sobre a nossa existência, sobre a nossa vida. Numa instrução preliminar a essa prece do suicida, Kardec nos traz a seguinte questão: que o homem jamais tem o direito de dispor de sua vida, porque cabe somente a Deus tirá-lo do cativeiro terreno quando julga oportuno. Todavia, a justiça divina pode suavizar os seus rigores em virtude das circunstâncias, mas reserva toda a sua severidade para aquele que quis se subtrair às provas da vida antes de cumprir a sua condenação, e que, quando é recapturado, é tratado severamente. Assim acontece com o suicida, que acredita escapar das misérias presentes e mergulha em infelicidade maiores. Prece. Sabemos, Senhor meu Deus, o destino reservado àqueles que violam vossas leis, ao encurtar voluntariamente seus dias, mas sabemos também que vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la sobre todos os espíritos suicidas, e que possam nossas preces e a vossa piedade suavizar a amargura dos sofrimentos que suportam por não terem tido coragem de esperar o fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é ajudar aos infelizes, tomai-os sobre a vossa proteção. Inspirai-lhe o arrependimento por sua falta, e que vossa assistência lhe dê a força para suportar, com mais resignação, as novas provas que terá que passar para repará-las. Afastai deles os maus espíritos
que poderiam levá-los novamente para o mal e prolongar os seus sofrimentos, fazendo-os perder o fruto de suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é motivo das nossas preces, que possa nossa compaixão suavizar a amargura e fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está em vossas próprias mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujos braços estão sempre abertos a todos os arrependimentos e só permanecem fechados aos de corações empedernidos. Mestre amado, Mãe Santíssima, de joelhos espirituais aqui estamos neste momento, pedindo o amparo, o auxílio, o medicamento, o lenitivo necessário a todos esses nossos irmãos sofredores. Que possa o seu manto protetor envolver a todos esses nossos irmãos, suavizando esses intensos sofrimentos que neste momento passam, aliviando as dores. E também pedimos por aqueles que trazem consigo esse pensamento destrutivo de autocídio, que possam todos receber nesse instante o ânimo, aquilo que fortalece o espírito, o entusiasmo, a vontade de viver. Muito obrigada, Mãe querida, muito obrigada, espiritualidade amiga, por esses momentos. Que Jesus e toda essa pleiade de espíritos amigos, protetores, trabalhadores do bem, possa nos envolver a todos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. Muito obrigada. Que Jesus continue nos abençoando, hoje, agora e sempre.